Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje eu vou falar sobre o meu caderno de leituras, mais especificamente sobre as leituras que eu fiz no mês de janeiro. Eu confesso que ainda estou bem perdida sobre a forma que eu quero usar esse caderno, como vão ser os vídeos. Inclusive, gostaria que vocês me contassem. Vocês querem que eu fale sobre os livros que eu li? Querem que eu faça uma sinopse? Querem ver as colagens? Querem apenas que eu coloque música? Preferem que eu fale? Como que vocês preferem assistir esse formato de vídeo? Assim, me conta, porque pra mim é novidade. Já vi vários estilos diferentes de vídeos, gosto de alguns específicos, então queria entender como que vocês gostam. Então, nesse primeiro aqui, como eu realmente estava bem perdida e eu não sabia como que eu ia fazer, eu já montei as páginas aqui para poder ir testando e entendendo melhor esse formato. Tenho uma ideia de como é que eu quero fazer, mas como eu disse, quero ouvir vocês, quero que vocês me contem como que funciona melhor para vocês. E aí a gente vai testando ao longo dos meses, a gente vai conversando até achar um formato que funcione tanto para mim quanto para vocês. Comecei então com uma capa simples para o mês e resolvi colocar aqui um mini calendário para marcar o tempo em que eu li cada livro e também para registrar que eu li todos os dias, né, com base na minha meta. Não todos, né, mas para eu poder ir acompanhando e eu ir seguindo, né, como um tipo de rastreador também. Então, eu marquei aqui os períodos em que eu li cada um dos livros, com cores diferentes, e marquei também quais foram esses livros, para poder, né, registrar com a mesma caneta, tudo certinho. E escolhi meio que um tom, digamos assim, para o mês, que para janeiro foi um tom de marrom. Eu pretendo fazer cada mês, pelo menos na capa, com um tom diferente, porque vai fazer sentido para algo mais pra frente que eu vou mostrar pra vocês. Então, esse primeiro livro aqui eu li do dia 8 ao dia 15, o segundo do dia 16 ao dia 24 e o terceiro do dia 24 ao dia 28. Aí aqui eu já comecei a ler um outro livro, mas que eu só terminei em fevereiro, então vai ficar registrado em fevereiro. E na primeira semana não li nada, tava com uma leve ressaca, mas depois voltei para a rotina e consegui ler 3 livros, acho que foi até ok. Para decoração, eu usei os adesivos tanto da Kimo quanto da Algodão Doce, que eu já mostrei aqui no primeiro vídeo que eu fiz de abertura, né, do caderno. Vou deixar ali na descrição, caso vocês não tenham visto. E na sequência eu fiz uma página para cada livro lido, que também estou testando, vou ver como é que vai funcionar melhor. Eu pretendia imprimir as capinhas dos livros para colar junto nas páginas, mas acabou não dando certo, a minha impressora não é colorida, eu não quero colocar preto e branco, então resolvi deixar sem capinha. Se ao longo do ano eu conseguir comprar impressora, eu coloco, ou enfim, coloco a partir do momento em que eu comprar, se não, vou manter, né, do jeito que eu tô fazendo mesmo, sem capinha e colocando os adesivos que tenham relação com o livro, né, com o que eu li, mas não necessariamente, eu quero deixar bem livre também, até como eu não vou imprimir, né, imagens para ter relação direta, né, com os livros, por causa dessa questão da impressora que eu comentei, eu vou usar o que eu tenho em casa. Então, se eu tiver algum adesivo que faz sentido, show, se não, vou decorar como eu quiser e vai ser isso mesmo. Então, o primeiro livro que eu li, ele foi uma releitura, foi um livro físico, que é da Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. E aos poucos eu tô comprando as novas edições que estão sendo lançadas pela Paralela dos livros do Paulo Coelho. Eu sou muito fã dele desde a adolescência, assim, eu tenho uma mini coleção aqui em casa de livros que eu fui comprando em sebos. Então, por isso que eu tô agora recomprando nessa nova versão, para ter efetivamente um livro novo, né, que antes eu comprava tudo em sebos, tudo livro já usado, baratinho. E aí, nessas novas versões, eu compro e leio e faço muita marcação, que realmente aí eu lembro da adolescência, muita nostalgia mesmo. E cada releitura eu tenho gostado mais ainda do autor, então essa experiência está sendo ótima. Ainda tenho vários livros para comprar, já tenho alguns dessa nova coleção, então foi uma leitura ótima. E eu queria dar uma dica para vocês.
Eu faço marcações utilizando o marca-texto. E o marca-texto que eu uso é o da Faber-Castell. Eu tenho algumas cores aqui, as cores clássicas, em tom pastel, bem clarinho. E eu gosto porque ele não é um dos que eu tenho aqui, que ele mancha menos a página. É um marca-texto que é barato, que você encontra fácil, tanto em papelaria quanto online. E que eu acho que funciona super bem se você quer fazer, né, grifar o seu texto. E o que eu costumo fazer para ter certeza se não vai manchar o livro, né, a folha, eu pego na última página, sempre tem algumas informações aqui no final, e aí eu passo meus marca-textos, aqui eu tava escolhendo qual cor que eu ia usar, então eu passo aqui e aí eu já consigo testar e ver como é que ele fica atrás, ó. Aqui ele vazou bem pouquinho, assim, ele passa bem pouco, e enquanto eu tô lendo, eu passo ele ainda mais fraquinho. Então, deixa eu ver um exemplo aqui pra vocês, ó. Ele não chega a manchar super a folha, faz uma leve sombrinha. Então, não me atrapalha e eu gosto bastante. Então, fica aí a dica desse marca-texto que é perfeito. De volta, então, pro caderno. Essa, então, foi a página que eu fiz, né, pra marcar a minha leitura, minha primeira leitura do ano, né, que foi o Verônica que Decide Morrer, que foi o que eu acabei de mostrar pra vocês o livro. E eu escolhi registrar algumas informações básicas, então sempre vai ter, pelo menos eu pretendo, ter o título do livro, o nome do autor, a classificação, né, com esses adesivos de algodão doce de estrelinhas. Quero anotar também o número de páginas que tem o livro, seja e-book, seja o livro físico, qual que é o gênero do livro, o período em que fiz a leitura, começo e fim, e se é livro físico ou e-book. E eu faço também um tipo de registro de nota para narrativa, de 1 a 5, ambientação, personagens, o desfecho e o plot. Então, eu dou uma nota de 1 a 5 para cada uma dessas categorias, digamos assim. E aí eu somo essas notas e divido por 5, já que são 5 categorias. E aí eu tenho uma base para eu saber a nota que eu vou dar. Não necessariamente eu vou dar exatamente a mesma nota que dê, que às vezes eu coloco a nota um pouco maior, um pouco menor, né? Depende da minha experiência. Mas isso me ajuda também a ver o livro por outros pontos, né, de categorização mesmo, né, não só pela experiência como um todo, mas eu levo também em consideração a experiência como um todo para poder finalizar com a nota, dar nota final, efetivamente, para o livro. No que eu vou escrever, eu não pretendo colocar sinopse, nem a minha opinião aqui ao longo da leitura. Eu tô com vontade de colocar citações que me chamam a atenção ao longo da leitura, que eu marco, né, ali com marca-texto, ou que eu marco no Kindle mesmo, e aí fica esse registro, eu posso trazer pra cá, pra me lembrar de passagens ao longo da leitura. Não sei se eu vou ter sempre bastante, né, marcações pra, citações pra colocar, mas aí eu vou ver no futuro como é que eu vou fazendo esses registros, né, conforme cada livro lido. Falando um pouco sobre esse livro, aqui a gente vai conhecer a Verônica, que, como o título diz, né, acaba resolvendo se matar, mas é algo que dá errado, então ela acaba sendo internada em uma clínica, como se fosse um tipo de sanatório, e lá ela começa a se reconectar com a vida, com as pessoas, com ela mesma, por causa do ambiente, por causa de várias coisas que são tratadas ao longo da história. E é um livro bem profundo, assim, tem vários questionamentos importantes sobre a vida, e tem um plot, assim, no final muito bom, que eu recomendo se você ainda nunca leu. É um livro de ficção, então tem uma história, né? Às vezes, se você conhece Paulo Coelho ou não, você pode não saber exatamente sobre o que ele fala. Isso aqui é uma história, né? Ficção normal, mas que traz também ensinamentos, bastante reflexão, coisas que ele costuma colocar bastante nos livros. Então, é um bom livro de introdução para você, se você, né, nunca leu. Gostei bastante, 5 estrelas, né? Como eu disse, foi releitura. E assim ficou a colagem, né, para esse livro. Eu usei papel de origami aqui no fundo, nas cores do próprio livro, né, para ficar bem marcante, já que eu não vou ter a capa, né, para colocar aqui. Então, dessa vez eu quis combinar com as cores da arte do livro. E coloquei mais algumas coisas que tem um pouco de relação, assim,
a história, né, que tem a ver com liberdade. A lua é uma coisa que é bem comentada no livro. Tem um casal também. E aí outros adesivos de livrinhos, né, outras coisas para complementar também. Além desse livro, eu li mais 2 esse mês, que foram O Marido de Faz de Conta, da Julia Quinn, e Um Cavalheiro a Bordo, também da Julia Quinn. Esses livros eles fazem parte de uma quadrilogia que chama Os Hawksby. Não sei se é assim que fala, mas são 4 livros. Esse aqui é o número 2, esse é o número 3, o primeiro eu já tinha lido anteriormente, que chama Uma Dama Fora dos Padrões. Vou deixar a capinha desses livros para vocês aí. E eu acho essa série bem interessante porque ela aborda um pouco do que aconteceu antes dos Bridgertons que a gente conhece, né? Nascerem efetivamente. A gente tem alguns vislumbres do passado da Violet e do Edmund, que são os pais, né, de todos os filhos Bridgertons ali que a gente viu na série, tá vendo na série de livros e tá vendo agora na série de TV, né, da Netflix. Então é bem legal. No Marido de Faz de Conta, a mocinha viaja para a América para procurar o irmão dela que se feriu na guerra e acaba fingindo que ela é esposa do melhor amigo dele que ela encontra lá, que tá no hospital, bem mal, tá inconsciente. E ela finge, né, que ela é esposa dele só para poder cuidar dele, já que ela ainda não encontrou o irmão dela. Mas o tempo vai passando, o cara acorda e aí ela precisa, né, continuar fingindo que ela é esposa dele, porque ele meio que perdeu a memória, enquanto ela também tá procurando o irmão, tentando achar o irmão. Então, o casal ele é bem legal, o mocinho é muito fofo, mas o meu favorito não foi esse, por enquanto ainda tá sendo Um Cavalheiro a Bordo. Ainda tem um 4º livro que eu ainda não li. E no Cavalheiro a Bordo aqui a gente tem uma moça que ela acaba sendo sequestrada, porque ela encontrou um esconderijo de um capitão que trabalha escondido para a coroa inglesa. Então ele faz, né, transporte de informações sigilosas. E como ela acaba encontrando e ele não tem tempo, né, para poder resolver essa situação, ele acaba levando ela junto nesse navio, a caminho da viagem que ele vai fazer para Portugal, para depois, né, ele poder liberar completamente esse esconderijo dele e poder, né, devolver ela para a família em segurança e tudo mais. No começo eles se odeiam muito e com o passar do tempo, né, eles vão se conhecendo melhor e a gente, né, já imagina o que vai acontecer. E durante essa leitura eu notei que eu gosto muito desse clichê de casal que começa como inimigo e depois acaba se apaixonando, assim. Eu tenho gostado bastante desse estilo. Então, as minhas decorações ficaram assim, bem simples. Eu fiz uma moldurazinha, coloquei os títulos bem simples. Eu não faço lettering, tô tentando aprender, não sei se vai dar certo, mas, né, quem sabe em algum momento pelo menos eu consiga fazer uns títulos um pouquinho mais bonitinhos. Mas, por enquanto, é assim que eu tô fazendo. Registrei também algumas citações que eu achei interessante e aquelas informações, né, que eu pretendo colocar sempre, como eu falei pra vocês. Número de páginas, período de leitura, né, qual que é o gênero do livro, se foi e-book ou livro físico. Os dois foram e-books. E aqui o meu sistema de nota, né, para cada uma das categorias, para depois dar a nota final do livro. Usei para toda essa decoração aqui, os adesivos do livrinho da Kimo, de leitura, que tem algumas páginas muito legais, próprias para colagens, assim, de livro de época. Então, achei perfeitas. Então, coloquei algumas aqui. E tô bem empolgada para ler outros livros desse gênero, só para poder fazer decorações fofinhas. Então, essas foram as minhas 3 leituras do mês de janeiro. Adorei essa capa. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns canais que me inspiram bastante para fazer o caderno de leitura, para fazer o bujo também. São canais muito legais e que, se você já acompanhar, você vai ver que tem bastante inspiração realmente do estilo que eu vou fazer, ou que eu pretendo fazer até encontrar, né, o meu próprio estilo com o caderno de leitura. Então eu vou deixar eles ali na descrição para vocês. E além dessas páginas, eu fiz algumas atualizações também nas páginas iniciais. Então aqui eu marquei
as 3 leituras feitas, né, nesse meu registro que eu pretendo colocar os 50 livros que eu pretendo ler esse mês. Então, registrei aqui com as classificações. O que mais? Marquei aqui os 3 livros lidos, né, que também é da meta de 50 livros. E aqui eu usei lápis de cor marrom. Eu pretendo marcar, como eu comentei com vocês, eu quero fazer uma capa para o mês, para cada mês, com uma cor mais forte, mais temática, né, que represente aquele mês. Para janeiro foi marrom, então eu vou marcar aqui, né, marquei aqui os 3 livros que eu li em janeiro. Aí, fevereiro, sei lá, se for verde, eu marco, né, sigo marcando, né, com a cor do mês. Então, assim, acho que vai ser fácil de identificar depois, de visualizar bem, né, o que eu li em cada mês. E a cor vai ter relação, né, com a capinha de cada mês, para eu não ter que escrever aqui, marrom, janeiro, né, fazer essa legenda, até porque eu nem deixei espaço para isso. Então, assim, acho que fica mais lógico. E, como eu não tenho muitas páginas, né, de acompanhamento, foram só essas 2 aqui que eu precisei atualizar. Então foi isso, eu peço que vocês contem ali nos comentários qual que é o formato, né, de vídeo que vocês querem ver, se querem ver eu fazendo as páginas, se fazer desse jeito tá bom, se vocês querem que eu fale mais sobre a história dos livros, enfim, né, o que vocês querem que apareça nesses vídeos todo mês. Muito obrigada por terem assistido, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!